Apareceu a graça de nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos ensina, diz São Paulo, que renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos sóbria, justa e piamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí em poucas palavras o que São Paulo fala a respeito da nossa dignidade de cristãos, de filhos de Deus. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus e a partir daí nós temos um compromisso no mundo porque fazemos parte de seu povo. Esse povo novo que ele vai levar para o céu, como nos ensina o próprio São Paulo na epístola que acabamos de ouvir. Celebramos hoje podíamos dizer três festas, antigamente falavam em três festas, ou três missas distintas que foram condensadas historicamente numa só. E olhamos o dia de hoje sobre três aspectos. Primeiro, estamos encerrando a oitava de Natal, embora o tempo de Natal continue, estamos encerrando a oitava, a festa dos 8 dias, e encerramos com a festa da circuncisão do Senhor. A circuncisão era um ato que Deus tinha mandado os judeus fazerem desde o tempo de Abraão, com todos os meninos aos 8 dias de nascimento. O menino era circuncidado e aí recebia o nome e oficialmente passava a fazer parte do povo eleito, do povo escolhido, do povo de Deus, o povo hebreu. Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia, já derrama suas primeiras gotas de sangue pela salvação da humanidade e recebe o nome dado por São José, segundo tinha sido falado a ele pelo anjo antes do nascimento da criança. Chama-se Jesus, e é o Shua, que significa Javé salva, Deus é o Salvador, para mostrar que seu nome significa exatamente o que ele é, o Salvador. Mas havia necessidade de um Salvador, porque Deus mandou um Salvador. Deus tinha um plano e tem um plano de predestinação nossa para a santificação e para a vida eterna. São Paulo fala na sua epístola aos Efésios que aprove a Deus predestinar os seus escolhidos para a salvação eterna, para a vida eterna com Ele, para participar da sua vida. Mas o homem pecou. Quando Deus criou Adão, criou num estado de graça e inocência, viviam unidos a Deus e participavam da vida do próprio Deus. Mas Deus deu liberdade ao homem e o homem abusou dessa liberdade pecando. O fato de comer o fruto que Deus tinha proibido de comer, se pudéssemos dar um nome a esse fruto, chamaríamos fruto da liberdade, ou seja, o homem poder fazer o que quisesse. Foi esse o grande desejo de Adão, eu fazer para mim as minhas próprias leis, não ter que me sujeitar a ninguém. E Adão então pecou, e com ele pecou toda a humanidade. Esse plano de Deus, e plano de amor que criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o predestinou, dando a vida divina a ele, e o predestinando a vida eterna, foi transtornado por causa do pecado de Adão. E em Adão, todos nós pecamos. Mas Deus, no seu amor infinito, na sua misericórdia, Deus quis então restaurar a humanidade. É aí que entra o Salvador, que vai salvar o homem que estava no estado de pecado, estava aí já condenado ao inferno, estava aí escravo do pecado, escravo do demônio e escravo da morte. Então Deus vai salvar a humanidade, envia o seu Filho com esta missão de restaurar o ser humano. Primeiro restaura o ser humano pagando pelos homens, morrendo na cruz. Depois restaura o ser humano aplicando este pagamento, digamos, a cada um, através dos sacramentos. Começando pelo sacramento do batismo, que regenera o homem, faz o homem nascer de novo,
gera de novo. Só que agora o homem, depois do batismo, com o batismo, se torna filho de Deus, participante da vida divina, como um galho enxertado ao tronco que é Jesus. Jesus, filho de Deus pela natureza, e nós, filhos de Deus por adoção, com todos os direitos e deveres também de filhos de Deus. Esse é o primeiro grande mistério que nós celebramos hoje, falando da oitava de Natal e da circuncisão do Senhor. Fomos adotados por filhos e passamos a participar deste povo que Cristo reuniu como sua família, que se chama igreja. O termo igreja aqui tem o sentido de corpo místico de Cristo, ou a família que Cristo constituiu, ou o povo, como diz aqui São Paulo, o povo que ele constituiu para ir ao Pai e levar de volta ao Pai. E nós somos membros desse povo. Então, nesse primeiro dia do ano, nós devemos nos lembrar desta nossa dignidade de filhos de Deus, que nos leva a crer em verdades que Ele nos revelou e nos revela através da igreja, nos leva à obediência aos mandamentos, que foram codificados em 10 e que Cristo resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nos leva a utilizar dos meios da graça que o Espírito Santo nos dá através da igreja, para que sejamos membros desse povo e nos santificarmos. São as graças que vêm pelos sacramentos, de modo especial a Eucaristia e a confissão, que nos reconcilia com Deus, mas os outros sacramentos, como o sacramento da ordem, que está a serviço dos outros, como o sacramento do matrimônio, que une o casal para que o casal seja essa presença visível da união de Cristo com a sua igreja no mundo, e colabore com Deus na obra da salvação, da criação e da salvação. E assim cada sacramento, né, a crisma que vai nos fortalecendo, a extrema-unção dos enfermos que vai fortalecendo, sobretudo nos momentos da enfermidade e no último momento para a eternidade. Então nosso Senhor vai cuidando deste povo, ensinando as verdades, dando os mandamentos e a graça por meio dos sacramentos. Então nós temos que agradecer a Deus essa dignidade que nós temos de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, isso é muito importante. Às vezes os filhos de autoridades ou de famílias ilustres, você é filho de quem? Sou filho de fulano, do doutor cicrano, do príncipe tal, do duque tal, do barão tal. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do céu. Nós temos essa grande dignidade que independe dos nossos merecimentos, mas estamos unidos aos merecimentos de Cristo, que quer a nossa participação através também das boas obras que nós fizermos, como diz São Paulo na epístola de hoje. Então não se esqueçam disso. Onde estiverem, o que ouvirem, o que fizerem, eu sou cristão, sou católico, sou filho de Deus e tenho um compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, com a sua igreja, não só falando, mas vivendo de acordo com esta palavra no dia a dia, e sendo no mundo sal da terra, para dar o sabor de Deus ao mundo. Se o mundo está sem sabor, é porque nós não estamos dando esse sabor. Essa semana tivemos um golpe do diabo lá na Argentina, em que o Senado aprova, juntamente com a Câmara dos Deputados, o aborto. Em nome da liberdade, pode-se assassinar as crianças. Em nome da liberdade, pode matar. Uma nação católica. E aqueles homens que votaram contra a vida foram eleitos. E por católicos, por cristãos. Como dizia Bento XVI,
É uma espécie de esquizofrenia dos cristãos de colocarem no poder pessoas que vão lutar contra elas mesmas, para matarem os próprios cristãos ou seus princípios. Nós não estamos sendo o sal da terra. Então o cristão tem que viver esse cristianismo em todos os sentidos, não só na igreja, porque na igreja é fácil, mas no mundo, nas suas atitudes do mundo, na sua família, no seu trabalho, viver o cristianismo em plenitude, com essa dignidade de cristãos que nós somos. Como disse São Paulo, sobriamente, piamente, piedosamente e justamente, com justiça. Então somos sal, mas somos também luz do mundo, como diz nosso Senhor, vós sois a luz do mundo. Uma cidade não pode ficar escondida no monte, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se o mundo está escuro, não vamos culpar aos outros, mas vamos olhar para nós mesmos e perguntar, com a minha profissão de fé e com as minhas atitudes, com o meu comportamento, eu estou sendo luz desse mundo? Estou iluminando? Então isso é extremamente importante e já é um verdadeiro programa de vida para nós como cristãos. Então, na oitava do Natal e a circuncisão do Senhor nos chama a atenção disso. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Ele nos trouxe a salvação, nos elevou a filhos, somos enxertados no seu tronco. Damos frutos ou não damos frutos? Notem que o que Cristo falou, toda árvore que não der bom fruto será cortada, o galho, melhor dizendo, que não der bom fruto, será cortado e lançado no fogo. Somos galhos que damos bons frutos. Que frutos são esses? Ou às vezes é tudo muito bonito, muita pompa na sua vida, ou na sua participação, mesmo na igreja. Que frutos tem de santificação e de salvação? Temos que tomar o cuidado de não sermos como aquela figueira que Jesus encontrou no caminho, que era muito bonita, cheia de folhas, e Jesus teve fome e foi procurar figos, e não tinha figos. E Jesus disse: figueira estéril, nunca mais haja frutos em ti. E quando passaram de volta, a figueira estava seca. De modo que o nosso compromisso de cristãos é para darmos frutos de santidade, de piedade, de justiça, de pureza, e é sempre um desafio por causa das nossas fraquezas. Um segundo ponto que nós tratamos hoje é um dia também dedicado a Nossa Senhora como Mãe de Deus. No rito tradicional é chamado o dia da circuncisão do Senhor, mas os textos da missa repetem textos de uma missa antiga que era dedicada a Nossa Senhora nesse dia. Então a oração primeira da coleta fala exatamente nessa intercessão de Maria como Mãe de Deus. Cristo veio para a salvação, nos resgatou com o seu sangue, e podemos dizer que primeiro ser humano resgatado por Cristo é sua mãe. De modo antecipado, ele resgata Maria em vistas da grande missão que Maria tinha e teve de trazer ao mundo o Salvador. E a atitude de Maria não foi apenas uma atitude passiva, vai nascer de ti, sim, faça-se mim segundo a vossa palavra, correto, mas é mais do que uma atitude passiva, é um faça-se e eu faço, porque logo ela sai e vai em busca de Isabel.
Logo ela vai ser recebida por José, logo ela vai para Belém e depois vai fugindo para o Egito, volta para Nazaré, e toda a sua vida foi uma entrega total a Nosso Senhor, até na cruz, quando ali se realiza a profecia de Simeão, que foi dita no dia da apresentação do Senhor: uma espada de dor transpassará o teu coração, a fim de que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. Há aí uma união íntima do sofrimento do filho com o sofrimento da mãe. Ela participa, no certo sentido, desse sofrimento, como mãe. É claro que o merecimento é dele, Maria participa desse merecimento, e é claro, tem também merecimentos, como nós podemos ter, na medida em que nós fazemos a vontade de Deus, como merecimento que acompanha o merecimento de Jesus, que é o que nos dá a vida eterna. E Maria, então, mãe de Deus. Ficou-se a questão, no século V, apareceu um homem chamado Nestório, que dizia que Maria era mãe de Jesus, não era mãe de Deus, não seria correto chamá-la mãe de Deus. Distinguindo aí em Cristo as duas naturezas. Mas quem é mãe do todo, então da pessoa, porque em Cristo há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Como Deus, ele sempre existiu, como homem, ele começou a existir a partir do momento da encarnação. Porém, a pessoa é a pessoa divina, é o Verbo que se fez carne, é o Filho de Deus que se fez homem. De modo que aí há duas naturezas, mas há uma só pessoa, que é a pessoa divina do Filho que se encarnou. E Maria, tornando-se mãe do Filho de Deus encarnado, tornou-se mãe de Deus. Não no sentido de mãe de Deus como se fosse uma deusa que tivesse gerado um Deus, nada disso, porque senão não seria Deus. Isso é um entendimento errado que alguns, para criticar esse dogma, usam esse tipo de argumento que é falacioso e falso. Na verdade, Maria, sendo filha de Deus, se tornou mãe de Deus em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Quando ele obedecia a Maria como filho, era um Deus encarnado que obedecia. Imaginemos a família de Nazaré, Maria dizendo: Jesus, vai buscar água na fonte. E Jesus vai buscar água na fonte, obedecendo a Maria. E ele obedecia, a Sagrada Escritura fala disso, ele era submisso. E quem era submisso? Era Jesus todo inteiro. A pessoa do Filho de Deus, feito homem. Jesus ajuda teu pai José. Jesus pega o serrote, pega o martelo. Jesus obedece. E segue todo o ritmo normal de uma pessoa, em tudo igual a nós, menos o pecado. Como disse São Paulo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Maria, mãe de Deus. Um Deus obedece a Maria. Um Deus feito homem. É claro que é Deus como Pai e o Espírito Santo, mas é a pessoa divina do Filho. E hoje nós contemplamos este grande mistério e esta grande verdade, e agradecemos a Deus que nos resgatou, e Maria foi pois esse caminho que Deus percorreu e quis assim, para contrapor a desobediência de Eva, vem a obediência de Maria. Para contrapor o orgulho de Eva, vem a humildade de Maria. E Deus então usa Maria como esse caminho para vir a nós. Daí a grandeza de Maria como criatura, como filha de Deus, como discípula primeira, resgatada de modo antecipado pelo sangue de seu Filho. Por fim, hoje nós celebramos o Dia Mundial da Paz e de oração pela paz.
E é um dia muito bem escolhido, exatamente porque, terminando a oitava de Natal, nós olhamos para Jesus como o príncipe da paz. Quando ele nasceu, os pastores ouviram a voz dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aliás, o profeta Isaías já havia falado que ele viria como o príncipe da paz. E é interessante, os pastores dizem, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E já indicam aí que essa paz, ela virá com a glória de Deus. Virá com a conversão dos homens. Virá com a nossa transformação. Por isso Cristo, depois de ressuscitado, quando aparece aos apóstolos e diz, Pax vobis, a paz esteja convosco, logo em seguida ele dá o poder aos apóstolos de perdoar os pecados. A todos aqueles a quem recebei o Espírito Santo, a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Dá-lhes o poder de perdoar pecados, porque é aí que começa a paz, quando o homem está em paz com Deus. Quer ter a paz, tem que se converter. A paz é fruto da conversão. E a paz é o dom de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, veio exatamente para restabelecer essa paz da humanidade com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai manda o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vem estabelecer a paz. Daí nós entendemos porque Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, se ao menos neste dia tu conhecesses aquele único que pode te trazer a paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não dou a minha paz como o mundo dá. O mundo quer uma paz sem Deus, não existe. A paz está em Jesus Cristo. Quando há uma verdadeira conversão nossa, aí sim nós recebemos esse dom da paz. Mas essa paz com Deus nos leva necessariamente a uma paz conosco, com a nossa própria consciência, buscando uma perfeita ordem dentro de nós. Aquela ordem que foi perdida em Adão. Corpo sujeito à alma, alma sujeita a Deus. Com todas as nossas lutas do dia a dia, nós devemos buscar essa paz. O pecado não traz a paz, muito pelo contrário. Nós só estaremos em paz conosco se estivermos em estado de graça. Quando se cai no pecado, vem a angústia, o sofrimento, a dor. Todo mundo experimenta isso. Quando sai do confessionário, que alegria, que paz, porque se reconciliou com Deus, com a igreja e consigo próprio. Essa paz só Jesus traz. O mundo pode estar caindo sobre as nossas costas, mas se nós temos essa paz, nada nos perturba, nada. Podem falar mal de nós, nos criticar, nos maltratar, nos maltratar fisicamente, moralmente. Se estamos com essa paz, nada nos incomoda, nada. É essa paz que nós temos que buscar, que é só Cristo pode trazer. Por outro lado, nós temos que trabalhar pela paz. Cristo diz, bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. E essa paz começa no cuidado que nós devemos ter uns com os outros, em casa, na igreja. E temos que trabalhar pela paz assim. A paz não vai vir ao mundo fruto de passeatas, tratados, pessoas saem gritando na rua. Pode até ter algum efeito, mas logo passa. Porque a paz vem, é um dom de Deus. Então nós vamos trabalhar pela paz começando do próximo de nós. Falamos tanto em paz, eu quero paz, feliz ano novo com muita paz, mas o que é que eu estou fazendo pela paz? Brigando com meu irmão, maltratando meu irmão, fazendo fofoca, falando mal do outro, criticando,
procurando seus defeitos para atacar, eu não vou ter paz. Eu estou provocando a guerra. Estou fazendo uma ação diabólica. Eu não tenho paciência com o outro, não perdoo, carrego mágoa. Não estou trabalhando pela paz. Estou provocando guerra, discórdia. Preciso tomar muito cuidado, senão nós provocamos essas discórdias e trabalhamos contra a paz. O Papa, na sua mensagem pela paz, dessa semana, aliás, na sua mensagem, e depois do Ângelus, quando ele fala sobre a paz, ele fala que a paz é um dom de Deus, então só vamos conseguir pela oração. Mas nós também devemos ser promotores da paz, cuidando, servindo uns aos outros. E nunca provocando o outro. Também não sermos indiferentes aos sofrimentos do outro, chamada cultura da indiferença. Ou não sermos egoístas, só pensando em nós mesmos. Então comece a paz na sua casa, com a sua família. Tira do seu coração essa mágoa que tem. Tenha paciência quando o outro estiver nervoso, falando, brigando, reclamando. Calma. Não vai entrar no mesmo jogo criando batalhas, às vezes de coisas tão pequenas. Controle-se diante das situações, procure equilibrar, procure levar a calma. E não fique colocando mais lenha na fogueira para ver toda a confusão acontecendo. Leve essa paz, é essa paz que Jesus quer que nós levemos. Aqui dentro da igreja, ou nas nossas paróquias e comunidades, quantas vezes há pequenas guerrinhas, briguinhas, de críticas, de discussões, de incompreensões, de mágoas, de fofocas, de pessoas que gostam de ver a confusão sempre acontecendo para dizer, está vendo? Eu bem que falei, está vendo? Eu disse de fulano. Isso é diabólico. Isso não é de Deus. Isso tira a paz. Então vai falar tanto de paz e fica provocando guerras, brigas, confusões. Isso não é de paz. A maledicência, que é um pecado contra o 8º mandamento, falar mal de alguém, é pecado, e se fala, cometeu o pecado, e dependendo do grau da ofensa e das consequências, se a coisa se espalha, é um pecado grave, e a pessoa fica suspensa da comunhão, tem que confessar, poder ter o perdão, para poder ter o perdão, essa condição. Então, isso tudo tira o ambiente de paz nos nossos ambientes, nas nossas casas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, etc. Em toda parte, incrível como isso acontece. E hoje existe uma certa cultura de um criticismo terrível, um desrespeito tão grande das pessoas entre si. Todos cristãos se desrespeitam e comungam, recebem o mesmo Jesus. Um desrespeito muito grande com as autoridades da igreja, não olhando a própria autoridade como agindo na pessoa de Cristo, como em persona Cristo. Tudo isto tira a paz. Então nós falamos tanto em paz, mas achamos melhor fazer uma passeata, colocar uma camiseta branca. Isso é fácil, isso é muito fácil. Agora, a paz dessas pequenas coisas do dia a dia. Então, quando nós falamos de paz, queremos que haja paz no mundo. Há muitos países que estão em guerra. A igreja está sendo perseguida em muitos lugares. Nós temos um bispo que foi sequestrado na semana passada lá na Nigéria, não apareceu. Estamos rezando por ele. Alguns cristãos sendo assassinados só pelo fato de serem cristãos. Vivemos guerra em toda parte, no nosso ambiente, um ambiente de confusão, de verdadeiras guerras, mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa paz é Jesus quem vai trazer. Então, no dia de hoje, primeiro dia do ano, vamos não só agradecer a Deus por tudo que Deus nos concedeu, mas vamos fazer propósitos. Eu vou ser
um cristão mais autêntico, vou viver a minha fé, vou procurar cumprir os mandamentos, receber os sacramentos, vou ser sal e luz nesse mundo, vou dar frutos, vou pedir a intercessão de Maria, que lá no céu está intercedendo por nós, como mãe, e vou, com a graça de Deus, trabalhar pela paz, com a oração e com as minhas atitudes. E que Deus, nosso Senhor, nos dê essa graça, como disse Nossa Senhora em Fátima, né? Rezai muito pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Então, peçamos essa graça nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, então, de pé, professarmos juntos a nossa fé.